Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, de House of the Dragon. Mas antes, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, porque me ajuda muito e ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo e clica no sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos que estão vindo aí. Então é isso, vamos lá falar do segundo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Que episódio bom, meus amigos! Esse episódio poderia facilmente sair de uma das primeiras temporadas de Game of Thrones. Esse episódio, algumas pessoas podem achar que ele foi parado, que não aconteceu nada, que não teve guerra, não teve luta, não teve nada. Teve uma no final, a gente já fala sobre isso. Mas sim, o episódio foi super legal, foi super bem escrito. E o episódio foi mais sim diálogos, tretas internas ali entre os verdes e entre os pretos. Mas esse episódio tem mais de 1 hora de duração e eu sinceramente não vi passar. Os diálogos, as cenas foram super bem escritas, super bem atuadas. As atuações nesse episódio estão assim, outro nível. Melhores do que o do primeiro, inclusive. Eu acho que é porque nesse as cenas exigiram mais, né, dos atores. E os diálogos, as tretas. Nossa, sério, 10 de 10. Eu quero começar falando sobre o funeral do J. Harris, que acontece já no comecinho do episódio. Que funeral esse que foi organizado pelo Otto, que aliás não foi pensando no neto, pensando em fazer uma homenagem pro neto, nada disso. Foi super uma estratégia política, uma estratégia de guerra para manchar a imagem da Rhaenyra pros habitantes ali de King's Landing. Logo no comecinho a gente já tem a primeira discórdia ali no Conselho do Rei, que é o Otto sugerindo esse funeral para as pessoas sentirem dó da rainha, sentirem dó da Alicent, que é a rainha viúva. E o Aegon fala: eu não vou expor o corpo do meu filho que acabou de ser morto para todo mundo ver, para ver que eu sou fraco, para ver que entraram aqui facilmente e mataram o herdeiro ao trono. E o Otto já fala: gente, isso é maravilhoso, a gente pode falar para a população inteira que foi a Rhaenyra que mandou fazer isso. E eles até discutem ali, tipo, ai, será que foi a Rhaenyra mesmo? E o Aegon fala: foi a Rhaenyra. Aí ele xinga ela de vadia, de puta, de um monte de nome lá. E o Otto fala: mesmo que não tenha sido a Rhaenyra, a gente pode botar a culpa nela para a população sentir dó de você, sentir dó da gente e ficar do lado da gente, né? Se revoltar contra a Rhaenyra, não apoiar ela nessa tentativa de roubar o trono do Aegon. Roubar. Aí a cena do funeral acontece e mais uma vez aqui a gente consegue ver o quão sensível a Helaena é, porque tem uma hora que o carrinho que tá o corpo do J. Harris, inclusive a gente consegue ver o corpo dele, a cabeça costurada, pesado, né? Tem uma hora que o carro emperra no buraco da rua e o carro delas também, consequentemente, para. E as pessoas começam a chegar mais perto ali, falando: Rainha, Helena, Rhaenyra, The Crew. The Crew. Inclusive, esse é o nome do episódio, Rhaenyra, The Crew, Rhaenyra a Cruel, que é o que as pessoas, o que o cara fica falando enquanto eles andam com o corpo do menino. Olhem a obra de Rhaenyra a Cruel. Tipo, olha o que ela fez, foi ela, fiquem do lado nosso. Ela é malvada, a gente é bonzinho. E aí as pessoas começam a se aproximar da carruagem delas quando para ali por causa do buraco. E a Helena começa a ter um ataque de pânico ali, de ansiedade. Começa a se levantar, querer ir embora. Fica assim super inquieta, super desesperada. Nessa hora, inclusive, eu achei que o corpo do J. Harris ia cair da carruagem e a gente ia ter uma cena bem tensa, mas não aconteceu. Foi só o surto da Helena mesmo. E a gente consegue entender mais ou menos quais são os sentimentos da Helena em relação à mãe. Porque na cena anterior ao funeral, a Alicent vai no quarto dela e a Alicent tenta se explicar, tipo, ai, sabe aquilo que aconteceu ontem à noite? Que foi, né, ela e o Christian Cole. Mas a Helena interrompe e fala: toma a roupa aqui do meu filho, e ela não quer saber de nada. Então, assim, isso é de duas uma. Ou ela não se importa, porque o luto dela tá, claramente ela tá de luto, né? Isso não é um questionamento. Ou de duas uma. Ou ela não liga pro que aconteceu ontem à noite, porque ela já tá sofrendo bastante. Ou ela culpa a mãe, de certa forma, por, né, o guarda que teria que estar protegendo ela e os filhos dela tava fazendo coisas ali com a mãe dela, com a própria mãe. Eu particularmente acho que é a parte de culpar a mãe, de ela tá puta, tipo, porra, né? Mataram meu filho e o guarda real tava onde? Tava lá na cama com você. Então, assim, tenso. Aí depois tem uma cena da Helena encontrando o Aegon ali na escadaria do castelo. Ele vê o quão transtornada ela tá e só ignora ela e continua descendo as escadas. Então, assim, a pobre da Helena tá cercada de um bando de imbecil. E nos livros, depois desse evento de Sangue e Queijo, não é um spoiler, mas, tipo, dá pra ver já nesse episódio, ela entra num estado de depressão profunda. Então, acho que a gente vai acompanhar isso nos próximos episódios. Ver a Helena se fechando, ficando cada vez pior. Vai ser triste, mas
Fazer o quê? Falando em Aegon e quão idiota ele é, a gente tem momentos nesse episódio super parecidos com o do primeiro episódio, só que dessa vez quem tá sofrendo de luto, quem tá chorando, quem tá triste, quem tá com raiva é o Aegon. E no primeiro episódio, como vocês se lembram, era a Rhaenyra que tava sofrendo, tava de luto, tava, né, daquele estado. E é interessante ver essa comparação porque a gente consegue ver a linha que tem entre os dois, como os dois agem diante de uma situação de luto, de perda. Tanto que a Rhaenyra manda, ela fala, eu quero o Aemon Targaryen pra buscar vingança. Ela não quer ferir mais ninguém, ela não quer matar milhões de pessoas, ela não quer atacar todo mundo e queimar tudo todos. Enquanto o Aegon, diante de toda a sua raiva, já manda ali enforcar todos os caçadores de ratos que estavam no castelo, porque o Larys consegue raptar o sangue, que é um dos assassinos do rei, do príncipe. E ele fala, meu ajudante era um caçador de rato, não sei exatamente quem é, não consigo identificar. Aí o que o Aegon faz? Vai lá e manda matar todos enforcados e bota eles ali em praça pública, nos muros do castelo, pra todo mundo ver. E dentre esses aí, ele acaba matando o Queijo, que é, de fato, quem foi lá e matou o filho dele. Puxando esse momento que o Aegon manda enforcar todos os caçadores de rato, a gente tem, na minha opinião, a melhor cena, talvez uma das melhores cenas desse episódio, que é a briga entre o Otto e o Aegon, porque o Otto fica possesso porque ele fala, a gente fez aquele funeral pra todo mundo sentir pena da gente, deles sentirem raiva da Rhaenyra, a gente fez isso, a gente fez aquilo, e você vai lá e mata pessoas inocentes e agora tem famílias ali chorando, querendo a sua cabeça, te amaldiçoando. E o Otto fica puto, xinga o Aegon, fala um monte de coisa na cara dele, e o Aegon, né, como o pirralho imaturo que ele é, acaba demitindo o Otto de mão do rei. Antes desse momento, a gente tem, acho que a melhor fala desse episódio, que eles estão falando ali sobre o pai do Aegon e tal, e o Aegon fala, ah, o meu pai me fez rei. Aí o Otto dá uma risada super debochada e fala, ah, é isso que você acha? Que ele te fez rei? A atuação do Aegon e do Otto nesse episódio, especificamente nessa cena, tá assim, 10 de 10. E você pode odiar o Otto, pode falar que ele é do mal, que ele só pensa em negócios, que ele é isso, que ele é aquilo. Mas uma coisa que a gente não pode falar é que ele é inteligente. E o Aegon foi muito burro de ter demitido ele, porque, né, ele é imaturo, ele não sabe o que ele tá fazendo. E o Otto, querendo ou não, é a peça desse tabuleiro que ia fazer com que eles conseguissem ter mais estratégias, ganhasse o povo, tanto que, né, ele teve a ideia do funeral. Mas o Aegon acaba demitindo ele e botando o Sir Criston Cole como mão do rei, o homem que era para proteger o filho dele, mas enquanto isso ele estava deitado com a mãe dele. É isso. Eu não aguento mais o Christian Cole. Quando esse cara morrer, eu vou fazer uma festa. Eu acho que todo mundo vai, inclusive a gente pode se reunir todo mundo e fazer um churrasco no episódio que esse cara morrer. Que carinha chato, pertinente, petulante, insuportável, nojento, asqueroso. Nossa, de verdade, ele é assim, insuportável de se assistir. Talvez chegando até no, perto do nível do Joffrey. Mas o Joffrey era pior, mas assim, ele tá ali ó, no pé do Joffrey, porque que personagem insuportável de assistir, cara. Que personagem. Nossa, nossa, sério. Falando ainda, infelizmente a gente tem que falar dele. Antes dele ser nomeado Mão do Rei, enquanto ele tava ali ainda na Guarda Real, a gente tem uma cena dele com um dos gêmeos, o Eric, com A, que o Eric tá ali comendo, almoçando, e o Christian Cole chega nele falando, o que que é esse manto sujo? Você quer desrespeitar? Você quer sujar o nome da Guarda Real? Vai trocar isso aí. E onde que você tava na hora que o príncipe foi morto? Eu não dou conta desse cara. Ele tava deitado com a rainha viúva na hora que era pra ele estar protegendo a Helena. E o príncipe foi morto por causa disso, porque ele não tava lá. E ele ainda vai, ele tem até a pachorra de ir lá questionar o outro, perguntando onde que você tava que você não foi onde você tava que você não foi proteger a rainha. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que é isso? Que hora que o Aegon vai descobrir que ele tava lá deitado com a mãe dele, que ele pega a mãe dele todo episódio, a gente é obrigado a ver uma cena dos dois juntos. Que hora que ele vai lá e vai falar, vai matar o Crystal Gold? Espero ansiosamente por esse momento. Se bem que eu acho que capaz que isso não vai acontecer, ou não vai acontecer tão cedo, porque, né, a gente tem que sofrer e vaso ruim não quebra tão fácil. Inclusive, nessa cena do Sir Criston Cole jogando a culpa no outro lá, no gêmeo, da morte do príncipe, ele fala, ele basicamente, né, quase que manda ele até Pedra do Dragão, até Dragonstone, pra matar a Rhaenyra. Meio que, né, faz um jogo de cintura ali, joga a culpa nele, fala, ai, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você não tava lá, você manchou o nosso nome, você sei lá o quê. Mas pra você se redimir, por que você não vai até Dragonstone e mata a Rhaenyra? E aí até o próprio Eric fala, ah, você tá me mandando pra minha morte. Aí ele rebate, ou pra sua glória, porque, né, você vai ficar conhecido como o cara que matou a Rhaenyra, a Cruel.
Aí ele faz isso, manipula o cara e ainda manda ele lá pra Pedra do Dragão pra tentar matar a Rhaenyra, enquanto ele tá lá, bonitinho, toda noite, sapecando com a Alicent. Difícil. Falando do Waymond agora, ele apareceu pouco nesse episódio, acho que ele teve 2 cenas, mas essas 2 cenas são bem importantes pro futuro do personagem. E a primeira é lá no começo do episódio, quando ele chega no quarto dele, que é, né, onde o Sangue e Queijo entraram pela passagem secreta de lá. E ele vê a passagem secreta aberta, a porta aberta assim na parede do quarto dele, e ele faz uma cara de que não sabia que aquela passagem existia lá. Aí ele até dá uma olhada ali na mesa, percebe que sumiu umas moedas ali que ele tava fazendo marcação no mapa. E aí ele percebe que os caras foram lá pra matar exclusivamente ele e mataram o J. Harris porque ele não tava lá. Aí a gente tem essa cena dele no quarto, descobrindo a passagem secreta, que inclusive nada é mostrado por acaso, né? Então pode ser que essa passagem secreta seja importante lá pra frente, que ele vai começar a usar essa passagem, não sei, vamos ver. E a gente tem uma cena dele no bordel, que ele tá conversando ali com uma moça, que inclusive já apareceu na primeira temporada, quando ele vai procurar o Aegon lá, quando o Varys morre. Ele bate na porta desse bordel e essa moça que atende. Ele tá ali deitado com ela na cama, mas sei lá, ele tá numa posição ali meio estranha, como se ela estivesse, tipo, segurando ele no colo ali. E eles não estão fazendo nada. Aparentemente a gente não viu, né? Então eu acho que ele meio que paga ela pra talvez ter uma relação meio que materna com ele. Só pra ele desabafar, pra eles conversarem. Mas também ele tava pelado, então pode ser sim que eles tenham feito alguma coisa. Pode ser que seja os dois. Pode ser que seja uma coisa carnal e também maternal, talvez. Igual eu falei, ele tá numa posição ali meio que deitado no colo dela. Aí ele fala. Ah, inclusive, esse momento, a gente tem uma fala dele. Que ele fala: Ah, eu me arrependo, sabe, pelo que eu fiz com o Luke. Eu tava nervoso aquele dia, eu me passei. Mas já na próxima fala, ele fala: Ai, mas eles implicavam comigo quando eu era criança, que eu era diferente e tal. Então a gente pode entender essa cena que ele, de certa forma, tá assim arrependido, mas talvez arrependido de ter começado essa guerra que já começou e que vai, né, só piorar cada vez mais. Uma última coisa aqui do lado dos verdes, eu já falo da Rhaenyra lá em Pedra do Dragão, do Daemon e tal, mas a gente consegue ver aqui que a população já tá sofrendo com essa guerra, porque a gente tem uma cena ali dos plebeus, e a mulher fala: Ah, eu paguei 3 vezes mais do que eu deveria num frango, eu não achei tal coisa tá muito mais caro, por causa do bloqueio que a frota Velaryon tá fazendo ali no mar para chegar as coisas, os suprimentos, as comidas em Porto Real. Inclusive, guardem isso porque vai ser importante. A gente já vê aqui um resquício do que tá acontecendo com a população. A gente já vê que eles estão sofrendo, que as coisas estão super mais caras do que deveriam. E isso tudo uma hora vai explodir. E não vai demorar. Agora, indo lá pra Pedra do Dragão, a Rhaenyra finalmente falou nesse episódio. Ela apareceu bastante, falou bastante. E junto com aquela cena do Otto e do Aegon brigando lá, eu acho que a cena da briga da Rhaenyra e do Daemon, essas 2 cenas são as melhores do episódio. Porque a Rhaenyra descobre que mataram o Jaehaerys e que eles estavam fazendo um funeral e botando a culpa nela, chamando ela de Rhaenyra, a cruel. E tá todo mundo achando que a Rhaenyra mandou matar uma criança, mandou arrancar a cabeça de uma criança. E ela fala: Não fui eu, vamos mandar cartas falando que não fui eu, não fui aqui. E aí o Daemon fica com uma cara tipo: Fui eu. Aí a gente tem essa cena da Rhaenyra discutindo com o Daemon sobre isso. E aí eles começam a discutir sobre um monte de coisa. A Rhaenyra começa a questionar ele, falar que não pode confiar mais nele. Aí ela até pergunta pra ele: Você me aceita como rainha e governante? Porque, né, não sei se você esqueceu, mas o trono é meu, Daemon. O trono não é seu, o trono é meu. Aí o Daemon vai lá e joga na cara dela: Ai, seu pai era um frouxo. Você acha mesmo que ele te nomeou herdeira por você ser inteligente? Por você ser esperta, sábia? Aí ele joga na cara dela: Ele só te nomeou pra não me nomear, porque ele sabia que eu era melhor, que eu seria um rei melhor, que eu faria mais estratégias. Aí, pra não me fazer rei, ele te botou como herdeira. Aí a discussão vai ficando mais acalorada. O Daemon joga uns pratos, uns copos ali no chão. Ele vai pra meio que tentar enforcar a Rhaenyra, igual ele já fez umas 3 vezes, sei lá. Mas ele não faz nada, ele só segura ela no rosto assim. Aí, como eu falei, a Rhaenyra fala pra ele que ela não pode confiar mais nele, que ela se esforçou pra confiar nele, mesmo sabendo que ela nunca pôde e tal. Aí ele fala: Eu tô indo pra Harrenhal agora, tentando conseguir aliado. O nome de quem? No seu nome, minha filha, no seu nome, Rhaenyra. E depois dessa cena aqui, que o Daemon joga umas coisas na cara da Rhaenyra, a Rhaenyra fala que não pode confiar nele. Aí ele pega o Caraxes e vai pra Harrenhal. Eu acho que a relação desses dois ainda vai render muito daqui pra frente. Aí o Daemon, como eu falei, pega o Caraxes, vai pra Harrenhal, vai embora de Pedra do Dragão. A Rhaenyra tem uma conversa com a Misária sobre, né, ela ter ajudado, de certa forma, o Aegon sentar no trono, porque é ela que vendeu informações ali pro Otto, porque, né, ela que sempre vendeu informações dali de dentro da Fortaleza Vermelha. Aí elas têm uma conversa ali,
E a Rhaenyra acaba libertando ela, porque, né, ela fala, o Daemon me falou que se eu desse 2 nomes pra ele, né, fazer a vingança dele, ele me libertaria. Aí a Rhaenyra fala, pois bem, eu vou manter a palavra do Daemon, então você pode ir embora. Quando ela tá indo embora, que ela tá descendo ali pra praia, pra pegar o navio pra ir embora, ela vê o Sir Harry, que foi mandado pelo Criston Cole aqui pra matar a Rhaenyra, ela vê ele subindo junto com algumas pessoas ali escondidas ali no meio, e ela percebe, porque ela tava lá dentro agora há pouco com a Rhaenyra e com o Eric, com E, que tá do lado da Rhaenyra. Aí ela percebe que esse cara é o outro gêmeo e ela fala pro guarda, espera um minuto. Aí a cena corta e agora a gente vai pra sequência final do episódio, que ó... Final não, porque depois dessa tem 2 ceninhas ainda, mas enfim. Aí o Sir Eric entra no castelo se passando pelo irmão gêmeo. Aí ele vai entrando cada vez mais, vai passando pelos corredores e, né, ninguém percebe, porque gêmeos idênticos. Até que ele chega no quarto da Rhaenyra, tranca uma das portas, já entra lá e saca a espada. Aí ele vai tentar matar a Rhaenyra, só que o gêmeo dele, o Eric, com E, aparece bem na hora, porque é provável que a Mysaria tenha avisado alguém, que avisou ele que o irmão dele tava no castelo. Aí começa uma briga entre eles, o Eric com A tentando atacar a Rhaenyra, aí o Eric com E tentando proteger ela. Eles lutam ali de espadas por alguns minutos. E no final, o Eric com E, que tá do lado da Rhaenyra, acaba matando o irmão. Aí logo depois disso, ele que já tá ferido, acaba se matando também com uma espada na barriga, em frente à Rhaenyra. Ele fala, me perdoe, sua majestade, e se mata. Nessa cena é interessante notar que, né, os irmãos ali estão brigando entre si por cada um dos lados e os dois acabam morrendo no final, né? O Sir Eric com E acaba se matando. Eu acho que por culpa mesmo de ter assassinado o próprio irmão. Acho que ele não conseguiria viver com isso, porque eles nasceram juntos, né? Sempre foram grudados, gêmeos, tem uma conexão, né, entre gêmeos. Aí ele acaba se matando. Mas a gente consegue ver nessa cena que já não tem mais o lado certo ou o lado errado. A gente pode sim torcer para um lado, torcer pro time da Rhaenyra e tal. Mas o time da Rhaenyra, né, consequentemente, querendo ou não, o Daemon já fez uma coisa super questionável. Então já não tem mais o lado certo e o lado errado. Os dois lados já fizeram coisas horríveis, coisas super questionáveis. E a guerra é assim mesmo, não existe o lado certo, o bonzinho, e o lado errado, que só tem vilões. Essa cena retrata isso de uma maneira bem forte. Então o episódio acaba numa cena novamente do Criston Cole e da Alicent se pegando ali no Voco Voco. E a cena mostra mais uma vez a grande hipocrisia desses dois personagens. Do Criston Cole botar a culpa no outro lá pela morte do príncipe. E agora ele vai lá de novo. A Alicent julgar a Rhaenyra de fazer isso, de fazer aquilo. A Alicent falar do respeito, dos bons costumes. E depois de tudo que aconteceu, esses dois vão lá de novo. E a gente é obrigado a assistir mais uma vez esses dois se pegando. Eu não aguento mais esses dois. Se eu defendi a Alicent no meu vídeo do primeiro episódio, não defendo mais ela. Mas pior que ela, só o Sir Criston Cole mesmo. Que cara nojento. Puta que pariu. Acho que isso era tudo que eu tinha pra falar sobre esse segundo episódio da nova temporada de House of the Dragon, de A Casa do Dragão. Gostei mais desse episódio do que do primeiro. Como eu falei, as cenas de políticas, de estratégias, de brigas entre os próprios colegas ali, super bem escritas, super bem atuadas. E no próximo episódio, a gente já vai ver o início da grande guerra que vai acontecer nessa temporada. Comenta aqui o que vocês acharam desse segundo episódio. Se vocês estão animados para os próximos, que promete ficar cada vez mais melhor. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te entregar os próximos vídeos. E não esquece de deixar o like, deixa o like, por favor. E a gente se vê na semana que vem para comentar o terceiro episódio dessa nova temporada de House of the Dragon. E até o próximo vídeo e tchau!